chamo Aldinei Leão, eu estou hoje assessor jurídico do Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte de Minas, o CRDH Norte, né? O CRDH Norte é um equipamento social, né? Uma política pública do Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo atender situações de violações de direitos humanos no norte de Minas, né? Ele é executado por meio de um termo de parceria entre o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDESE, com a Caritas Minas Gerais. A gente vai falar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre esse tema que é de extrema relevância, né? Que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E a gente já começa dizendo isso, que é preciso conhecer, né, para proteger, né? Mas o que é, de fato, a violência sexual infantil, né? Ela consiste na utilização de criança, e aí a gente fala de criança, mas também a gente estende criança e adolescente também, né? Quando uma pessoa mais velha, não necessariamente um adulto, né? Mas às vezes um adolescente mais velho também pratica violência também, né? Então não é somente o adulto que pratica a violência sexual contra a criança, né? Então, todo ato que tem por finalidade satisfazer, né, o desejo sexual dessa pessoa, utilizando-se de uma criança ou de um adolescente, a gente está diante aí de um caso de violência sexual infantil ou infanto-juvenil, né? Pode passar, Lucas. E aí acho que é importante destacar também, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas a menina ou o menino queria, né? Gente, né? Isso não torna em nada menos criminoso, menos hediondo o caso, né? E que muitas vezes esse ato, por mais simples que seja, né? Às vezes por mais simples que seja no mundo adulto, não foi nada demais, né? Um simples ato, ele já consumou a violência, e essa violência ela vai causar danos para o resto da vida daquela pessoa em desenvolvimento, daquela criança, né? Então, a gente fala de violência sexual, né? A gente já fica imaginando na nossa cabeça aquele ato mais ostensivo, né? O estupro, né? O ato consumado, enfim. Mas às vezes a violência ela é extremamente sutil e que para o mundo adulto às vezes a pessoa não foi nada demais, foi e muito, e aquilo tem consequências sérias para o resto da vida, né? E que muitas vezes a própria criança, naquele momento, ela não vai ter a percepção de que ela foi violentada, né? Ela só vai ter essa percepção muito tempo depois, que ela vai ter acesso a um conhecimento e perceber, né, que, pode passar, Lucas, que ela foi vítima de uma violência sexual e que isso tem ligação com diversos outros desdobramentos futuros na sua vida. Isso é um relato extraído de um documento do Ministério Público de uma pessoa que foi vítima de violência, e eu vou pedir licença a vocês para ler, porque acho que é importante para a gente entender um pouquinho. Ela disse: eu fui violentada na infância por quem mais deveria me proteger, meu pai. Sinto um misto de nojo e vergonha até hoje ao lembrar. Assim que minha mãe saía para trabalhar, ele me chamava para a cama dele, onde me alisava e me obrigava a acariciá-lo. São diversos outros relatos, né? Como eu disse aqui, primeiro, a
a criança, lá na frente que ela vai perceber, eu fui vítima de uma violência, né? E outra, o violentador, a pessoa que pratica violência, às vezes a gente tem fica imaginando um cara, né, um estranho, um sujeito mal encarado, alguém, né, enfim. Mas o perfil do abusador é o perfil comum. Muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, as violências acontecem em casa, né? Ou na sociedade. O abusador, a maioria das vezes, muitas vezes, é aquela pessoa que a sociedade é bem vista na sociedade, né? E que quase ninguém desconfia. Não, mas fulano não, ele não faria isso. Sim, né? Então, assim, não há um perfil, você não olha para a cara da pessoa e fala, não, aquele ali, ele é um potencial abusador. Muitas vezes, ou aliás, a maioria das vezes, são pessoas que gozam de uma confiança, né, tanto da criança quanto da sociedade, e se utiliza disso para cometer o crime, né? Mas, afinal, qual a diferença, né? A gente está falando aí de exploração e de abuso. Qual a diferença de um para o outro? Antes de dizer qual é a diferença, é importante ressaltar que ambos os casos, né, seja no abuso ou na exploração, a gente está diante aí de crimes hediondos, né? São aqueles crimes mais graves e que têm um tratamento diferenciado na lei, né, com relação à questão da aplicação da pena, da remissão, né, no regime de cumprimento da pena, enfim, dada a gravidade, dado ao grande dano que ele causa à pessoa e à coletividade. E que tem penas aí que podem chegar até a 30 anos de prisão. Então é muito sério. Nós não estamos falando nós estamos falando de crimes, né, tanto abuso como a exploração, extremamente graves, né? E aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: graves, mas infelizmente não é, como a maioria pensa, casos isolados, né? Os dados de pesquisas sérias de universidades brasileiras indicam, inclusive, que 30% da população brasileira está sofrendo ou já sofreu algum tipo de violência sexual antes dos 18 anos. Isso corresponde aí a cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente, né? É muita gente. Não é caso isolado, né? Então, assim, e nos nossos municípios, nas nossas cidades pequenas, não é diferente, né? Mas vamos lá, vamos diferenciar aqui o abuso sexual, né? Ele, como disse lá quando falei do conceito de violência sexual, né? Ela é toda ação que busque a violação sexual de criança ou adolescente, desrespeite sua intimidade ou tenham por finalidade a satisfação sexual do abusador, né? E ela pode acontecer por meio de indução. A pessoa se utiliza de uma situação de confiança para induzir a criança, dando presentes, balinhas, enfim, né, induzindo a criança a cair no seu golpe, na sua lábia, né, para satisfazer seu desejo sexual, né? Ela pode acontecer por meio de violência física, né? Ou também pode acontecer por meio da violência moral e também da violência psicológica. Quando a gente fala de abuso, né, a gente já imagina o ato, né, o estupro, né, o ato aquele mais visível, né? Mas tem diversas outras situações, aqui é só alguns exemplos, né, que às vezes passam, digamos, despercebidos, mas que sim, também é abuso, né? Quando a pessoa conversa sobre relações sexuais com a criança, buscando provocar nela o interesse, né, isso já é por si abusar, né? Quando a pessoa exibe as partes íntimas, induzindo a criança, né, a ver
isso já é abusar. Quando a pessoa observa as partes íntimas da criança de modo assuntuoso, de modo a fazer com que ela perceba, né, ali, mesmo que a criança não perceba, não note que aquilo ali foi proposital, isso já é praticar uma violência sexual, né? Quando a pessoa pratica o ato sexual na presença de crianças, também já é uma violência sexual. Quando a pessoa filma, fotografa crianças em posições eróticas, ainda que de roupa, né? É preciso que se diga, isso já é uma violência sexual, né? A pessoa envia mensagem de conteúdo obsceno, quando ela mostra ou disponibiliza revistas, sites ou qualquer material pornográfico, né? Hoje aí está muito em voga as redes sociais, enfim, preciso ter muito cuidado, isso já é uma violência sexual, né? Quando mantém conversas de conteúdo impróprio, né? Quando pede para a criança ou adolescente enviar ou receber fotos e vídeos de parte íntima, é a violência sendo consumada, não é só o ato carnal em si, né? E a exploração sexual, né? Para a gente compreender a diferença, né, é importante dizer que no abuso, o ato busca satisfazer o ato próprio do abusador, né? Na exploração, né, o explorador, ele utiliza da criança para obter lucro ou vantagem, que pode ser financeira ou não, né? Não necessariamente para satisfazer o seu desejo sexual, mas utiliza, vamos dizer, do desejo sexual de outro e utiliza a criança para obter essas vantagens, né? Isso se dá por meio da prostituição, da pornografia, né? Também do tráfico de pessoas, do turismo sexual, enfim, né? São meios que ocorrem a exploração sexual. E aí, como que a gente faz para proteger nossas crianças deste mal, que, como eu disse aqui, tem consequências para o resto da vida, desse crime, né? Eu vou trazer 6 dicas aqui para depois a gente finalizar, né? A primeira delas é a prevenção, né? Ficar atento aos sinais, prevenir, sempre será a melhor forma de proteger, né? A segunda delas é o diálogo, né? Diálogo de forma franca e sincera, né, com a criança, sobre as partes íntimas do corpo, sobre a privacidade. Enfim, oriente a criança sobre quais são as situações de risco e como ela pode se proteger. Explique para a criança e adolescente que guardar segredo não é uma coisa boa, né? E fale para a criança que ela deve escolher um adulto em quem confia para dizer daquelas situações que lhe tragam desconforto. É importante, nesse ponto aqui, eu quero fazer um destaque e fazer uma pergunta. Tem professores ou professoras aqui entre nós? Eu quero falar mais diretamente com vocês nesse ponto aqui. Claro, de uma forma geral com todos, né? Porque quando a gente fala de pessoa que a criança confia. E aí eu retomo minha fala lá do início, que muitas vezes a violência acontece em casa, então ela não tem mais a pessoa em quem confiar em casa. Muitas das vezes, a professora ou professor é essa pessoa. Atento aos sinais. Você, professor, você, professora, é peça fundamental no combate à exploração e ao abuso sexual. Finalizando aqui já, vamos para a 6ª dica, e essa a gente abre aspas, porque de tão importante são as próprias crianças dizendo, né? Todas nós podemos ser vítimas, denuncie, né? E aí como denunciar? Vou trazer para vocês aqui 3 ferramentas disponíveis para vocês aí. A primeira delas é o Disque 100, qualquer pessoa pode fazer isso do seu celular. A segunda, no município, o Conselho Tutelar, que é a porta de entrada para a rede de proteção. A terceira,
que é o CRDH Norte. Aí passa para me explicar rapidamente aqui, como eu já falei para vocês, o que é o CRDH Norte, né? Aqui está os nossos telefones de contato, e-mail, o endereço, e a gente atua em toda a região do norte de Minas, atendendo situações de violações de direitos humanos, incluindo o direito da criança e do adolescente, né? Então, pessoal, minha fala é essa. Peço perdão aí à mesa por ter extrapolado um pouquinho, mas é difícil falar de um tema tão importante de forma muito sintética, né? E a gente se coloca à inteira exposição de vocês, e na parte aí do debate com o público, a gente se coloca à disposição para